Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. A reflexão que estaremos compartilhando, ela vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo de número 5, onde o nosso texto ele vai nos dizer assim, desta maneira. Então disse-lhe Jesus: Filhos, tendes algum alimento? Responderam-lhe: Não. Meus irmãos, este encontro de Jesus com os seus discípulos, fato narrado em nossas Bíblias, ele veio a acontecer logo após a morte e ressurreição de Cristo. No entanto, os discípulos de Jesus, bem provável por estarem em uma expectativa diferente da restauração de Israel através do Mestre. O texto ele vai nos dizer, ele vai nos dar um sinal, o sinal de um desânimo e de uma certa frustração dos discípulos. Mas tudo isso aconteceu somente por eles ainda que tivessem andado com Cristo. Os discípulos, eles eram ministrados pelo próprio Deus que se fez carne. Sentavam à mesa e eram alimentados pelo próprio Messias. Viram sinais e grandes maravilhas. E apesar de tudo isso, eles não haviam entendido o propósito da vinda de Jesus Cristo. Meus irmãos, nenhum de nós estamos livres de enfrentarmos as mesmas situações quando não compreendemos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, nenhum de nós estamos livres de não cairmos e de executarmos, de tornarmos as mesmas atitudes dos discípulos de Jesus. Caso não venhamos a entender, ao lermos as Escrituras, o verdadeiro propósito do Evangelho, da mensagem de Cristo. A pergunta nossa aqui é, nesta reflexão, será que temos entendido o que na verdade a nossa Bíblia nos diz? Será que nos púlpitos eles têm pregado a verdade sobre o motivo da vinda de Jesus e a sua missão realizada na cruz? Quando em tudo que buscamos no Evangelho, primeiro entendemos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, porque diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tenha a vida eterna. A vinda do Messias, a vinda do ungido de Deus, a vinda de Jesus Cristo, ela teve o objetivo para que, através do seu sacrifício, recebêssemos a vida eterna. Eu preciso fazer uma nova pergunta nesta nossa reflexão. Será que os afazeres, será que os desejos e as ofertas deste mundo, elas têm nos roubado, elas têm nos desviado, nos tirado da rota do que somente em Cristo podemos e possamos alcançar, que é a vida eterna? Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, o texto ele vai nos dizer assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Meus irmãos, eu gostaria de, através dessa nossa reflexão, te convidar a colocarmos juntos os nossos corações no reino dos céus, simplesmente no reino de Deus. E estas demais coisas que Deus sabe que precisamos, nos serão, sim, acrescentadas. Meus irmãos, eu aprendo e compartilho que a nossa Bíblia, ela nos ensina, quando nos diz desta maneira: Mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso Deus, Ele é fiel à sua palavra, e Ele, meus irmãos, Ele nunca nos deixará, nem muito menos nos abandonará. Filipenses capítulo 4, versículo 19 vai dizer: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O texto inicial da nossa reflexão
ela nos apresenta uma pergunta, um questionamento em que Cristo Jesus, ao encontrar com os seus discípulos, ele os faz assim desta maneira: filhos, tendes algum alimento? E eles, meus irmãos, responderam: não. Meus amados, nesta passagem, neste diálogo, não há apenas uma lição, mas há vários e incontáveis aprendizados. Porém, eu gostaria de apresentar apenas 3 ensinamentos em uma pergunta de Jesus. O primeiro, ainda que os discípulos, meus irmãos, haviam abandonado a missão, Jesus vai até eles e, diferente de cada um de nós, Jesus o busca em amor. E em amor, Jesus os chama de filhos. Meus amados, ainda que tenhamos abandonado o caminho, ainda que tenhamos abandonado Cristo, Jesus, através desta reflexão, ele vem até a cada um de nós, nos chamando de filhos. E ele quer nos trazer de volta à missão a que nos foi comissionada. O segundo aprendizado é que, ao Jesus fazer esta pergunta, tendes algum alimento? Jesus, na verdade, meus irmãos, Jesus ele sempre tem a nós um ensino, uma instrução a mais escondida em seus questionamentos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 31 em diante, uma passagem muito conhecida. Jesus e a mulher samaritana. Diz assim o texto: enquanto isso, os seus discípulos buscavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Versículo 34. Jesus disse-lhes: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. A verdade, ao Jesus os perguntarem: tem algo de comer? Jesus, meus irmãos, naquele momento os interrogava se eles estavam fazendo a vontade do Pai. Que esse sim é o alimento de que satisfazia a ele, o fazer a vontade do Pai. E a pergunta, o nosso questionamento é: será que mediante todo este tempo em que Cristo, caminhando com Cristo, meus irmãos, temos tido o alimento que satisfaz a Jesus? Será que temos feito a vontade, não a nossa, mas sim a do Pai? Mas o interessante é que os discípulos de Jesus, eles também não entenderam a pergunta. E eles, assim como muitos de nós, em nossa simplicidade, em verdade, também teríamos respondido essa mesma resposta: não, não temos. Não temos feito a vontade do Pai. E o nosso terceiro aprendizado que poderíamos extrair nesta passagem bíblica é que os discípulos de Cristo, muito embora tivessem feito uma universidade de 3 anos com o maior de todos os mestres, com o próprio Deus, eles ainda tinham muito que aprender, ao eles responderem não. Era sim uma verdade. Eles não tinham o alimento que Jesus se alimenta. Eu aprendo e finalizo essa nossa reflexão te convidando a sempre ter em nossas despensas o alimento que Cristo quer, o alimento de fazer a vontade do Pai. O ide, o pregar o Evangelho a toda criatura, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, dos necessitados e nos apartar das maldades deste mundo. Amém? Meus irmãos, guarde essa reflexão em seu coração e eu gostaria de fazer a mais importante das perguntas. Você tem reconhecido o sacrifício de Cristo? Você já entregou a sua vida a Jesus? Caso não, faça assim desse jeito, ore assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados, Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados, cura-me, liberta-me e salva-me. Escreve meu nome no seu livro da vida. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, que o nosso bom Deus os abençoe. Eu quero também te convidar a inscrever-se em nosso canal, a curtirem as reflexões e a compartilhar nossa mensagem. Ative também o sininho das notificações. E, meus irmãos, envie essa mensagem ao maior número de pessoas.
você pode se tornar um agente de salvação, formando a corrente do bem e glorificando a Deus com a sua atitude. Amém? E, meus amigos, eu gostaria também de deixar um breve recadinho para vocês. Nós estamos como colaborador em nosso canal, onde você pode realizar suas compras online. Eu vou deixar nas descrições um link escrito onde você pode acessar e você poderá realizar as compras de todos os produtos, ok? No Instagram, onde você digita @achado-da-promocão _babi, e através do site magazinevocê.com.br/magazine Bárbara Moita /. Amém, meus irmãos? Que o nosso bom Deus os abençoe em tudo que eu for fazer. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.